Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Forte abraço a todos e vamos para mais uma aula de história, certo? Então, o assunto de hoje é sobre os povos africanos, né? Então, nós iremos estudar um pouco o continente africano. Nós vamos entender mais ou menos como é que os povos africanos, né, se relacionavam, as suas moradias entre os anos de 1700 e 1800, né, que foram esses povos que contribuíram também para, né, a formação da população brasileira, né? Sabemos que para a formação da população brasileira foram 4 etnias, né? Os africanos, os indígenas, os europeus e os asiáticos. Então, durante o processo de escravidão, né, muitos africanos foram escravizados e vieram trabalhar forçados aqui no Brasil, certo? Então, nós iremos fazer uma análise, né? Onde é que está localizado esse povo? Como é que está a situação desses povos africanos, né? Dessa herança genética que esses povos deixaram, né, para o Brasil. Onde é que está localizado, né, a sua herança, né? As suas gerações, que foram passadas de geração em geração, beleza? Então aí, pessoal, né, nós podemos observar aonde está localizado o mapa do continente africano, né? Ou seja, é um continente bastante grande, certo? Onde tem países como Madagascar, Angola, Guiné-Bissau, o Egito, Somália, Nigéria, Camarões, África do Sul, certo? é, República Democrática do Congo, né? Aquele filme feito, né, Tarzan, naquela floresta, foi justamente na República Democrática do Congo, né? E aí justamente no continente africano, tá bem? Então, quando a gente fala em África, a gente fala, né, de continente. A África, muitas pessoas confundem com país, e não é. A África é um continente. Países que estão no continente africano são, como já falei, África do Sul, Somália, Nigéria, Angola, Camarões, Guiné-Bissau, certo? Então, pessoal, né, entre os anos de 1700 e 1800, né, o continente africano, né, ele se dividia em reinos, ou seja, espécies de áreas, né, áreas que eram governadas por uma pessoa, ou seja, pelo um rei que ele era a figura principal que mandava e desmandava, né, nos seus súditos, né. Então, a África era, né, um continente que era governado por reinos, né. Então, vocês podem observar aí que o continente africano, né, ele, né, tinha vários, pela legenda, né, alguns impérios, que é justamente essas impérios reinos, né, que justamente são essas partes onde tem o círculo, né, as áreas cultivadas, né, nessas faixas tracejadas, as florestas, né, na parte central, os campos e os desertos, certo? A gente tem o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, se localiza justamente no continente africano, nessa parte norte aí, a parte amarelinha, tá bem? Então, pessoal, nesses reinos, né, no continente africano, existia reinos e também existia, né, pessoas morando em aldeias e, né, por fim, tinha pessoas nômades, ou seja, pessoas que migravam de uma área para outra. Essas pessoas nômades, elas viviam principalmente no deserto, né, no deserto do Saara. Por incrível que pareça, né, tinha sim pessoas, e ainda tem pessoas hoje que moram no deserto do Saara, porque tem oásis, né? Oásis é uma espécie de onde tem uma quantidade, né, mínima de vegetação com um lençol freático, com uma espécie de um rio, certo? De uma lagoa, que é chamado de oásis. Então, no continente africano tinha os reinos, né, que era constituído justamente de aldeias, e tinha pessoas nômades. As aldeias, elas ficavam localizadas na parte central, né, principalmente nas florestas, né, onde tinha justamente essas aldeias, né. E nessas aldeias, né, alguns dos povos que se destacavam eram os pigmeus, né, que eram povos que viviam justamente na floresta, né, em que eles, né, tinham um domínio muito grande
sobre, né, alguns, principalmente sobre sobrevivência, né, conseguir alimento através da pesca, da caça, né, eles já tinham conhecimento prévio sobre algumas ferramentas, né, principalmente na confecção de alguns ferros, de algumas armas, né, para poder tanto se defender como também para caçar. E aí, né, tinha os reis, né, que os reis eram justamente uma figura bastante importante, né? As aldeias, elas, né, pagavam alguns impostos para esses reis, né, seja através de alimento, ou através de dinheiro, né? Então, os impostos eram pagos com mercadorias, com alguns alimentos, ou eram pagos com dinheiro, né? Então, os reis, eles cobravam uma taxa de impostos sobre essas aldeias. Então, essas aldeias ficavam submissas a esses reis, né? Então, vocês podem observar aí mais ou menos como era a configuração do rei, né? Como era um rei do continente africano, diferentemente total do rei, né? Do rei basicamente europeu, certo? Da Europa, principalmente, por exemplo, português, e tendo os seus súditos, certo? Então, as aldeias, elas eram mais ou menos organizadas dessa forma aí, como vocês podem observar, né? Feito justamente de palha, né? Uma próxima da outra, e, né, em que tem uma grande, aliás, ainda hoje, uma grande quantidade de pessoas morando em aldeias, né? Então, essas aldeias, elas pagavam impostos, como eu falei para vocês, ou através de alimentos ou de dinheiro, né? E hoje, né, pessoal, na atualidade, muitas dessas aldeias, elas estão sendo extintas, justamente pelo fator da modernização, ou seja, do avanço tecnológico, da própria ciência. As pessoas, né, que moram nessas aldeias, muitos são tem uma hierarquia grande, por exemplo, é um grande líder tribal, curandeiro, né? Só que com o passar do tempo, essas pessoas acabam, né, perdendo sua cultura e migrando para outras áreas, né, mais urbanizadas, com um emprego. E um grande desafio dessas aldeias é continuar com sua herança cultural, né, com seus traços, seus costumes, sua língua, suas danças, né, suas vestimentas. Né? Então, esses povos, né, durante os anos de 1700 e 1800, eles, né, já conheciam a metalurgia, né, ou seja, a metalúrgica, né, já fabricavam alguns objetos de ferro que facilitavam, né, a sua sobrevivência, né, e eles confeccionavam máscaras, né, feitas de madeira, né, que bastante manuseavam o artesanato de maneira bem delicada, certo? Traço bastante importante dentro da cultura africana, essas máscaras. Também eles praticavam a agricultura e a criação de animais. Então, a metalúrgica, né, justamente a fabricação de ferro, né, alguns artesãos, vocês podem observar aí confeccionando algumas facas, por exemplo, certo? Que era utilizado justamente no dia a dia. As máscaras, que eram símbolos de tradições, né, de danças durante as festas que tinham nessas aldeias, né, vocês podem observar aí que há um gama de formas e de figuras dessas máscaras, que era feito também pelos artesãos. Havia, pessoal, né, também guerras entre esses reinos, ou seja, qual era o principal fator que acontecia essas guerras? As disputas por território. Né? Então, durante aquele período, também até hoje, haviam, né, grandes disputas por território, ou seja, de expansão territorial. Então, isso acabava gerando o quê? Conflito entre os reinos. E aquele reino, né, aquele reino que era perdedor, aquele rei que perdia a guerra, né, seus súditos, eles eram escravizados por aqueles que eram ganhadores. Né? Então, por isso que algumas pessoas falam que durante aquele período os próprios negros escravizavam os próprios negros, mas só que aquela escravidão ela se baseava pelo fator também da lógica que aquele determinado reino ganhou, né, saiu vitorioso daquela guerra, e os que sobreviviam, eles faziam o quê? Escravizavam, né?
colocavam para trabalhar nas suas fazendas, nas suas lidas dentro da agricultura, tá bem? Então, como eu falei para vocês, essa expansão se dava pelo fato de que, né, aliás, essas guerras, pela expansão de quê? Dos territórios. Então, a partir do momento que um determinado reino começava a expandir seus territórios, suas fronteiras, geravam o quê? Conflitos, guerras entre esses reinos. Os celeiros também, pessoal, também tinha uma característica muito grande dentro dessa cultura africana durante esse período, né, entre 1700 e 1800. Né, que os celeiros eles eram utilizados também para a criação de animais e também para armazenar sementes, né, para serem plantadas nos anos posteriores. Né? Então aí vocês podem mais ou menos analisar como é um celeiro, correto? E um dos principais fatores, né, importante eram as festas, né, que eles realizavam, as suas tradições dentro das suas aldeias, né? Então, danças, alguns rituais também que eles realizavam, né? Então, um dos marcos dessa cultura africana durante esse período, justamente os rituais, as festas, né, que eles realizavam durante as suas oferendas, né, durante os períodos comemorativos. Vocês podem observar aí, né, as características das roupas, os movimentos. Então, pessoal, é isso, certo? Então, nós finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar. E tenham um bom dia e fiquem com Deus, certo?